Glória a Deus. Estende a sua mão, abençoa o pastor Celso. Pai, obrigado pela vida do pastor Celso. Obrigado pelo privilégio de ter aqui conosco. Obrigado por tua palavra que já foi liberada ao coração dele, Senhor. E ele vai derramar do Senhor. Através dele, Pai, o Senhor vai derramar abundantemente sobre nós. Nós o abençoamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Quando eu olhei a altura daqueles degraus ali, eu falei para a Rose: vou encarar aqueles degraus ali, são altos. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Maravilha, uma alegria, graça e paz para todos. É um privilégio. Meu irmão, eu fiquei assim, maravilhado com tudo que nós já experimentamos nessa noite. Deus é muito bom, muito bom. Os cânticos e tudo aquilo que foi apresentado aqui, que na verdade foi ministrado, nós precisamos estar muito atentos naquilo que Deus vai fazendo em alguns momentos, porque são coisas do céu para o nosso coração. Nós percebemos em tudo vida, e se percebemos vida, é a vida de Jesus estando fluindo no seio da igreja. Eu estou dali, eu estou vendo a Bruna, né? Aí eu falo para a Rose, aquela é a Bruninha, que hoje deve estar com uns 22, 23 anos. Mais. Né? E aí eu lembro de Bruna no tempo igual as criancinhas ali. E isso nós precisamos estar entendendo, né? Que essas crianças de hoje são os adultos de amanhã, que vão estar ministrando aqui, né? Lembro da Amandinha, que também está ali, agora a senhora Amanda, né? E nós vamos então vendo como é que Deus continua fazendo maravilha no nosso meio. Quando o pastor Satiro chamou as crianças para vir aqui à frente, aniversariante da semana, né? Quase que eu vim, porque o meu aniversário foi 4 de junho, e o Felipe mandou parabéns para mim agora em 4 de julho. Ele mandou, e aí eu fui vendo a mensagem, né? Parabéns, pastor. Como eu mando uma mensagem de áudio, parabéns, pastor, que Deus continue te abençoando e tudo lá. Quando eu vi no finalzinho, feliz aniversário. Agora eu falei para ele: vou te comprometer a todo 4 dias de cada mês, dia 4 de cada mês, você vai mandar uma mensagem de aniversário para mim. Até dezembro, até 4 de dezembro, esse ano só. Ele vai mandar uma. Somos chamados para fazer o bem. Vivemos para fazer o bem. Quem sou eu? Vivo para quê? Para onde vim? Nesses últimos dias, talvez nesse mês, eu tenho me lembrado que foi no Molive, quando eu me converti, há 43 anos atrás, que aconteceu a coisa mais importante na minha vida, que não foi a libertação dos vícios, lá na casa de recuperação. Foi quando eu recebi de Deus essas 3 coisas: identidade, propósito e destino. Hoje, aos 74 anos, eu vou entendendo que eu tenho uma identidade, vivo com um propósito, indo para um destino que Deus determinou para a minha vida.
E com isso eu vou vendo algumas coisas tremendas. Duas coisas que aconteceram nesse ano, nesses 2 últimos meses, que marcou muito a minha vida e me trouxe inspiração para mim continuar crendo e também encheu meu coração de esperança. Nós fomos no encontro de pastores e depois ali em Guaratuba nós fomos até Itajaí, eu e a Rose, para encontrar a filha da Rose, que agora é minha enteada, que passou pelo Servinho aqui há uns 8, 9 anos atrás. E eu estava lá como, eu creio que diretor lá no lugar da Ariana, ou como capelão. E essa Patrícia me deu muito trabalho. E eu chamei a família para ir lá, falar, olha, está difícil, ela não quer e tudo. E aí, olha, dei 10 oportunidades. Por consideração ao Bruno, que era o cunhado dela, e que pediu para que eu conseguisse uma vaga para ela. Em consideração a irmã dela, que é a Angélica, que casou com o Bruno recuperou comigo aqui no Servinho, e eu fiz o casamento da Angélica. Por isso que eu consegui uma vaga para ela lá. E é muito difícil para mim, então, desligar uma pessoa que eu fiz tudo para que ela pudesse estar ali. Mas não teve jeito. Chegou o momento que eu tive que desligar a Patrícia. E era tudo que ela queria. Ela queria ser desligada, mas não queria dizer para a família que ela foi desligada. Então ela aprontava para dizer, olha, eles me mandaram embora, me desligaram e tudo. Passado um tempo, aí 3 anos atrás, eu caso com a mãe da Patrícia. Aí a Patrícia já convertida, depois ela se converteu. E falou, como é que vai ser eu encarar o pastor Celso agora como meu padrasto? E ela começou pelo zap me chamar de pastor. E aí começamos a conversar, e agora, há 1 mês e meio atrás, eu fui lá para encontrar a Patrícia lá na casa dela, junto com o esposo, e com a filha, e com o filho. Só que eu vou sabendo da história. A Luísa está com 15 anos. O Patrick está com 23, que é filho da Patrícia. E são netos da Rose, né? Claro. E quando a Luísa estava com 4 para 5 anos, e o Patrick com mais ou menos 12 anos, a Rose teve que sair daqui para ir para lá, para Itajaí, ficou lá 3 meses e meio para resgatar essas crianças netas dela que estavam na mão da justiça, porque o pai e a mãe estavam afundados na droga, e aí a justiça só devolveria se uma pessoa como a avó pudesse ir lá resgatar. E aí você chega lá e vê uma família restaurada. Você chega lá e vê o Patrick como gerente de uma loja grande, de uma ótica, né? Uma ótica grande de lá. Você vê a Luísa com notas na escola indo tão bem, notas máximas, 10, 8, 9. Menor nota dela era 8 nas matérias, lá indo muito bem na escola. Você vê o Luiz, que é o esposo, numa postura diferente, tomando lá uma coisa lá depois. Como é que foi a transformação da vida da Patrícia? Um dia ela diz assim, eu vou e aí era daquele jeito que você sabe, né? Afundada lá. Eu vou sair hoje, vou trabalhar. Aí o marido, que ainda não tinha se convertido ainda também, falou, mas a gente já sabe, os filhos também, a filha já falou isso 300 vezes.
E ela pegou, foi lá, achou lá uma garrafa de bebida, alguma coisa lá que estava escondida em casa, jogou no vaso sanitário, deu descarga e falou, eu agora não vou usar mais nada, droga, mais nada, e eu vou arrumar um trabalho. Aí todo mundo está esperando que ela volte, né? Daquele jeito que voltava assim, pô, não volte. Aí ela volta mais tarde, arrumei um trabalho. Aí no outro dia ela sai para trabalhar. Todo mundo acha que ela vai, aí daqui a pouco vai aparecer aí. Daquele jeito. Ela já volta trabalhando. Tomou uma postura diante de Deus. Por que tomou essa postura? Porque uma semente foi lançada no Servinho. Uma semente foi lançada no outro lugar que ela passou. Outros lançaram uma semente num outro lugar que ela passou. Uma semente foi lançada pela avó, pela mãe. Uma semente foi lançada pelos irmãos. Uma semente foi lançada por aqueles que intercederam por ela. E naquele momento, naquele dia, foi o momento da semente germinar, brotar, a dar fruto. Eu falei, oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Nesse primeiro semestre, nós temos agora em Maringá, na Casa de Recuperação, 9 frutos permanentes. 9 frutos permanentes. Lá só vai até uma média de 13 acolhidos. Nós temos 9 frutos permanentes que já estão trabalhando. Mateus é um desses frutos. O Bruno é um desses frutos que também está lá trabalhando, firme no Senhor Jesus. E aí eu estou crendo que até no final de dezembro nós vamos ter mais uns 11 frutos permanentes, porque a meta é chegar em 10 frutos permanentes. Esse testemunho, essas coisas acontecendo, me leva lá para Atos capítulo 10, versículo 38. Abre lá comigo a tua Bíblia, Atos 10, versículo 38. O título da mensagem: somos chamados para fazer o bem. Vivemos para fazer o bem. Que as irmãs ministraram aqui para nós são as boas novas. E a Bíblia nos diz aqui em Atos capítulo 10, versículo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus irmãos, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E depois de ungido com poder e com o Espírito Santo, ele andou por toda parte fazendo bem. A unção santo e do poder de Deus para nossas vidas é para fazermos bem. Quando nós olhamos lá no Lucas capítulo 9, abre lá, Lucas capítulo 9. Versículo 1 e 2. 1, 2 e 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. No título aqui sobre o capítulo 9 está assim: instruções para os 12. Jesus convoca os 12 e os instrui para fazerem o mesmo que ele veio fazer. Instruiu eles para fazerem o bem. Então chama os seus discípulos e os instrui para fazer
o bem. Então os discípulos de Jesus foram escolhidos, chamados, comissionados para fazer o bem. E a mesma convocação, no capítulo 10, nós vemos que ele deu a mesma instrução aos outros 70 discípulos. Eu não posso pensar diferente. Que essa instrução é o desejo de Deus para mim e para você também. Para nós, igreja do Senhor, que somos discípulos dele. Nós somos chamados para fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o bem. Gálatas 6, 9. Gálatas 6, versículo 9. Vou esperar vocês acharem aí, está escrito aqui na minha anotação. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Numa outra tradução diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. O que eu quero compartilhar contigo, ministrar do teu coração? Fazer o bem é uma semeadura que vai gerar para nós frutos. As pessoas, nesses dias que nós estamos vivendo, querem mais e precisam mais que os outros façam um bem para elas. Mas fazer o bem traz um resultado tremendo para mim e para a tua vida. Quando eu digo desses 9 homens que estão lá, né, já trabalhando, um é São Paulo, outro veio lá do Nordeste, tem familiares aqui, o outro veio de Joinville, o outro veio lá da cidade de Rolândia, está aqui, está ali junto, trabalhando, outro de uma outra cidade, estão lá em Maringá, porque querem ficar lá, campo de trabalho e coisa. Não. Gente, imediatamente estão colocados lá, e continua lá conosco. Esse dia eu estava lá, 30 pessoas lá no monte de oração. Sexta-feira vai para lá um pessoal lá de uma igreja lá. E aí eles vão para lá para orar e levam esses moços para lá, para o monte da oração. Mateus algumas vezes foi lá, certamente. Aí vai para lá 9h30, 10 horas e desce de lá 2 horas da manhã. Pois está lá diante do Senhor, gemendo, buscando a Deus, adorando a Deus. E depois vamos. Eu não posso pensar que Deus não está vendo isso. Eu subi muito no monte. Ainda não estou subindo não, mas eu vou. Né? Alguém já falou, pastor, a gente te leva no colo. Leva, cara. Eu sei que ele leva, eu não confio muito neles. Mas a qualquer momento desse eu vou subir lá no monte. Já voltei a virar canteiro, viu, Udo? Viu, pastor Satiro? Voltei a virar canteiro. Com a minha perna assim mesmo e tal lá. Mas pastor, o senhor vai virar canteiro? Ah, eu vou, que essa horta aqui estava morta, a horta estava morta. Está lá com 13 canteiros que vai daqui, ali, deixa eu ver mais ou menos, daqui lá no início da escada ali. Né? Terra já um pouquinho dura, porque ficou um tempo sem plantar. Ganhei 3 toneladas de adubo orgânico. Arrumei um caminhão para ir buscar também, a pessoa não cobrou nada para vir buscar. Aí está lá a tonelada de coisa lá e a horta parada lá. E eu vou falando para os meus obreiros, gente, precisamos a horta produz e coisa lá. Aí fica naquele rolo, né? Tem um obreiro lá que põe 4 pessoas para varrer folha. Meu Deus, um dia eu encontrei um moço que estava varrendo
era o tempo do Mateus, não era o Mateus, não. Varrendo 7 folhas com a vassoura. E varrendo até lá, porque o negócio de lixo está lá. A pá ele já deixou lá. Então eu tenho que levar 7 folhas até lá, para pegar a pá, e aí jogar. Ah, meu Deus. O que você está fazendo? Estou varrendo. Aí eu com a muleta mesmo, 1 folha, 2 folhas, 3, 4, 5, 7 folhas, fui lá mancando, pum. Vou pegar o enxadão é leve. Eu pergunto para o Joãozinho, cadê aquela picareta larga? Porque o enxadão você vai ter que fazer muita força. A picareta já é pesada, você levanta ela aqui, o próprio peso já... Aí eu vou... Por quê? Porque eu firmo a perna aqui e bato. Firmo a perna aqui e bato. Minha dificuldade é de andar. Mas já que eu estou equilibrado, só que eu também tiro cada torrão desse tamanho assim. Porque depois são eles que vão ter que quebrar o torrão. O que nós vamos fazer, pastor? Quebrar o torrão. Mas está lá. E tem 7 canteiros preparadinho para passar 10 dias e depois eu vou comprar mudinha para plantar. Estou animadíssimo, porque eu quero ver esses moços transformados. Quando eu falo de fazer o bem, a Rose teve uma experiência dessa, um dia tremendo lá. O moço que foi evangelizado na rua foi lá conosco, lá, daqui a pouco está com gripe. Aí eu vou lá na farmácia, né? Compro, também estava precisando, é bom ter sempre em casa, comprei esse meio gripe. Aí falei para a Rose, é o Henrique Euclides, está com uma gripinha lá e tudo, está até meio assim febril e tudo. A Rose faz um chá de folha de laranja com gengibre, alho e limão. Vai tomar. No outro dia esse moço já estava. E ficou admirado. Meu Deus, compraram remédio para mim. A dona Rose fez um chá e tudo. Gente, chegou até a chorar. Até chorar. Por causa de um chá que alguém fez para ele. Agora, não vai fazer chá. Faz para mim, faz para ela, faz para o filho, não vai fazer para o moço. Eu tenho certeza que esse moço vai se firmar e não vai esquecer desse ato de fazer o bem. Ele vai esquecer das muitas pregações que ele recebeu lá, não vai lembrar todas as palavras que foi ministrada na vida dele. Mas esse ato ele não vai esquecer. Ou outros atos desse nível. Por isso que eu estou falando de fazer o bem. E a Bíblia nos diz aqui que não devemos nos cansar. E aí eu coloquei aqui, não devemos deixar de fazer o bem. Pois se nós não desanimarmos, chegará um tempo certo em que faremos a colheita. Por que eu coloquei aqui, não deixemos de fazer o bem? Porque mesmo que nós desanimarmos em algum momento, vamos fazer o bem. Porque a palavra de Deus nos garante que no tempo certo nós vamos colher. Gálatas 5:7 diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É a lei da semeadura que é infalível. Quando Deus nos dá uma identidade, um propósito, um destino, é com o objetivo de fazermos o bem. Não é só para desfrutarmos das bênçãos, e sim para fazer o bem. Então, meus irmãos, como igreja, como parte do corpo de Cristo, como pastores de vocês também, porque vocês não são ovelha só do pastor Satiro, dos outros pastores daqui, vocês são ovelhas do Senhor, confiada a eles para ele poder pastorear. E eu faço parte
pastores, de grupo de pastores, que pastoreia as ovelhas do Senhor espalhadas por toda a face da terra. Então eu estou aqui também para trazer uma palavra para você. Há uma bênção tremenda em fazer o bem. Há uma bênção em fazer o bem. Agora, há uma necessidade grande das pessoas aí fora e todos nós, de que alguém faça um bem para elas. E eu e você temos condições de fazer o bem. Se você não tem sozinho, você tem alguém que possa fazer o bem. Alguém me falou: Celso, eu estou indo para um pastor, vou lá para o Vale do Jequitinhonha, um lugar de muita pobreza, lá no norte de Minas. Eu falei assim: ele vai passar em Belo Horizonte. Você conhece alguém em Belo Horizonte, Celso? Eu falei: conheço. Pastor, eu queria ver se o senhor conseguisse alguém, que eu queria dar uma parada lá em Belo Horizonte e tudo, né? Vou chegar à noite, não quero ficar procurando hotel e tudo lá. Eu falei: sim, pode preparar que tem gente lá que vai te receber. Ele falou: como? Pode deixar. Eu tinha 7, né? Estou com uma mão aqui, 5 mais 2, 7. 7 pastores, 7 pessoas, não só pastores, irmão da igreja, que se eu ligasse para lá, tinha certeza disso. Primeiro que eu liguei: ô Celso, pode mandar vir. E hoje, foi ontem, né? Sabe? Hoje saiu de lá de manhã, foi só para posar, saiu de lá. O pastor, que alegria, já estou aqui na cidadezinha que ele ia para outra cidade mais para frente, depois ia seguir para o norte de Minas. Estou aqui feliz da vida, fui muito bem recebido. Muito obrigado, pastor Celso, muito obrigado. Mas me agradeceu assim tudo. Aí eu já falei para ele: já fala lá com o pastor, para quando a volta você já fica lá também, para lá na casa. É metade do caminho. Ele falou: já está tudo certo, na volta também eu vou parar lá na casa. O pastor me recebeu com uma jantinha e tudo. Eu saí hoje de manhã lá, tomamos um café, agora eu já estou indo lá e tudo. Eu fiz o bem para ele. Mas eu fiz o bem porque tem irmãos meus lá, que eu podia contar, e posso contar, que podia fazer o bem para abençoar a vida de outras pessoas. Então o bem não depende de nós, depende de querermos fazer.